Aleluia. Graça e paz, boa noite a todos. Bom estar aqui mais uma vez nessa live especial de ceia. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa live da família, amém, queridos? Ministério Apostólico Sião está realizando essa live para poder alcançar você através do louvor, através da mensagem, e é uma alegria muito grande poder estar aqui mais um dia, nos preparando, para a volta dos cultos. Logo em breve, acredito que nós estaremos vivendo uma normalidade de novo, mas enquanto isso, nós já estamos aqui, já preparando. Tem um pessoal aqui na igreja trabalhando já, para que possa ser possível, o retorno dos nossos cultos presenciais. Há aí uma liberação já, estabelecida para que volte com algumas restrições os cultos. Porém, nós estamos estudando ainda para ver se desta maneira vale a pena a volta, dos cultos. Aqui em Mauá ficou muito engessado, ficou muito restrito. Então nós estamos estudando ainda a possibilidade disso ser possível ou não, amém, queridos? Mas enquanto isso, nós estamos aqui na nossa live, amém? A presença do Senhor, ela está aqui neste lugar, e eu tenho certeza que ela está aí na sua casa também. Sei da importância que existe em estarmos unidos em espírito, não é? Porque a palavra nos ensina que os apóstolos do início da igreja, através da perseguição que havia sobre a igreja, eles foram presos, ficaram isolados muitas vezes das pessoas, mas em algumas declarações a gente percebe os apóstolos dizendo que, o apóstolo Paulo principalmente, ele diz lá que ele fisicamente estava preso, porém livre no espírito, para poder alcançar as pessoas através das suas epístolas, através das suas cartas, amém? Então hoje estamos aqui nesse mesmo sentido, Só que ao invés de ser uma carta, nós estamos alcançando você através dessa live, beleza? Então desde já, deixa aí a sua mensagem, deixa aí o seu joia se está tudo bem, se o som está bom, se você está conseguindo compreender tudo que está acontecendo aqui. Deixa aí que o pessoal, a gente tem alguns monitores ali, ali no fundo, para poder dar esse feedback para a gente aí, tá bom? O pessoal da técnica, mais uma vez eu quero agradecer vocês, o pessoal do louvor, Deus abençoe a todos aí, amém? E nós vamos aí, amém, queridos? Faça aí a sua contribuição, dizendo para nós se está tudo bem, se o som está bom, ok? Obrigado aí pela compreensão e pelo empenho de todos. Irmãos, aproveitando aqui esse momento, hoje nós vamos fazer a nossa Santa Ceia, tá bom? A gente não vai ministrar uma palavra de oferta agora, Aquela é o de praxe, que nós usamos aqui na igreja, tá bom? Nós, em culto de ceia, a gente deixa para recolher uma oferta no final, que é o momento em que as pessoas elas vêm até o altar para pegar o seu pão, o seu vinho, e ali naquele momento ela poder fazer ali a sua entrega, a sua devolução do dízimo, a sua entrega de generosidade, que é a sua oferta, enfim. Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos ministrar a palavra, amém? E no final dessa palavra, aquilo que o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração em relação à oferta, você fará isso na semana, porque nós temos o QR Code no WhatsApp do Ministério Apostólico Sião, de oferta. Nós temos o QR Code nos comentários do Facebook também, tá bom? Então tem várias formas aí, a gente vai deixar disponível para você os bancos, agência e conta corrente para os depósitos de ofertas, dízimos e de primícias, tá bom, queridos? Então vamos entrar aqui na palavra, que eu tenho certeza absoluta que Deus tem algumas coisas para falar aos nossos corações nesta noite de Santa Ceia, amém? Eu precisava só de um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor, querido, obrigado. Queridos, o tema da mensagem que eu quero ministrar ao teu coração nessa noite,
eu recebi assim, abrindo um parênteses, eu recebi bons testemunhos da reunião passada, da live passada. Eu espero que, e tanto em qualidade de áudio, qualidade de imagem, tivemos ali algumas travadinhas, mas foi bem positivo. Eu espero que essa live também seja bastante positiva em todos os aspectos para a sua vida, amém? Tá? Então vamos lá. Então, o tema da mensagem que eu quero ministrar é uma aliança bem compreendida em Deus. Uma aliança bem compreendida em Deus. Vou falar sobre aliança, amém? Sendo hoje uma noite de renovação de aliança, o tema é bem propício, amém? O tema, ele encaixa bem, né? Porque se a Santa Ceia, ela é de fato, irmãos, uma renovação de aliança, então nós precisamos também entender o que então está se relacionando, o que nós estamos de fato renovando hoje. A Santa Ceia é uma renovação de aliança. Então nós estamos renovando o quê? Nós estamos renovando uma aliança com Deus, amém? Todas as vezes que você for a uma Santa Ceia, fazer parte de uma Santa Ceia, você precisa entender que aquela reunião é uma oportunidade que o Senhor está te dando para que você renove a sua aliança com Ele, amém? O que acontece muitas vezes é que muitas pessoas, elas se esquecem disso, não é? Ou até mesmo elas deixam com que a prática se distancie do discurso. E aí, meu irmão, acontecem muitos problemas que eu quero tentar ajudar você nessa live a entender melhor, amém? Esse tema é um tema muito falado no meio da igreja, aliança com Deus, não é? Mas se nós prestarmos atenção e analisarmos tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é bastante lembrado, tudo aquilo que é repetido várias vezes, pode acontecer duas coisas. A primeira coisa, isso pode se transformar numa verdade na vida das pessoas, como isso também pode se transformar numa mentira. Por quê? Porque a gente pode gerar seriedade naquilo que falamos, ou a gente pode gerar banalidade. Isso significa que a palavra aliança, ela está na boca da maioria dos irmãos, da maioria do povo cristão, ela está na boca da maioria das pessoas que conhecem o mínimo de evangelho. Mas muitas vezes a palavra está na boca, mas ela está distante da prática. E isso faz com que a importância dessa palavra, ou o que ela significa de fato, comece a perder a sua força, e essa palavra começa a ficar banalizada no meio da igreja. Quando se fala de aliança para algumas pessoas, elas já não assimilam, elas já não codificam mais a mensagem que essa palavra traz. Aliança, né? Aliança de casamento, uma aliança de início de um contrato de trabalho, é feito alianças, não é? E assim vai. Então, na verdade, quando nós pensamos sobre aliança, nós temos que pensar também no que isso implica de fato, porque aliança é algo muito sério, né? E já que nós estamos renovando a aliança hoje através da Santa Ceia, eu quero ministrar o teu coração hoje aqui o que isso representa de fato na prática para as nossas vidas. E eu quero usar alguns exemplos bíblicos hoje aqui para ministrar o seu coração, amém, querido? Porque a aliança, ela é um princípio que nos leva a ter uma vida eterna com Deus.
aliança é um princípio eterno. Aliança é um princípio que na Bíblia Sagrada mostra que é um princípio irrevogável. Amém? Então é isso que nós precisamos compreender. Agora, qual é a nossa dificuldade de verdade em relação ao tema aliança? Por que é uma palavra tão difundida dentro da igreja, mas ao mesmo tempo essa palavra, ela tem uma distância muito grande entre o que ela de fato significa e o que as pessoas estão vivendo na prática? Onde é que está o problema? Simples. O problema é que essa aliança, ela também sofreu um trauma muito grande na eternidade. Na eternidade, a aliança, ela sofre um trauma muito grande, que foi quando o inimigo, Lúcifer, ele quebrou a sua aliança com o eterno, com o nosso Deus. Então, se nós pararmos para compreender o que representa isso, e a guerra que nós travamos para trabalhar a aliança no sentido, tentar trabalhar a aliança no sentido integral do que realmente essa palavra significa, nós estamos lutando contra um principado, nós estamos lutando contra hostes espirituais, nós estamos lutando diretamente contra uma mente, nós estamos lutando diretamente contra um ser pensante que trabalha 24 horas do nosso tempo terreno para desconstruir, para gerar equívocos, para desanimar, para tirar as pessoas do propósito, do foco que a aliança representa de fato, que é Satanás. Porque quando o inimigo ele se levanta contra Deus, o inimigo ele abre um precedente que não existia no céu. Não havia o precedente de traição, de quebra de aliança, de rebeldia, de mentira, de covardia, de manipulação. Não havia isso no céu. Só que a palavra diz que Satanás, ele olhou para dentro de si e se achou muito bom. Ele se achou melhor do que o próprio Deus. Com isto, ele se levanta contra Deus e ali, através das suas ações, das suas atitudes, o inimigo, ele começa a quebrar aliás, ele quebra, a aliança com Deus. A palavra do Senhor em 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: aquele que pratica o pecado, ele é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então nós percebemos Jesus se manifestando para um propósito. Qual? Destruição das obras do diabo. E a palavra fala aqui em João 1 João 3,8 assim, que ele erra desde o princípio. Então ele tem a prática, ele adquiriu a prática desde a eternidade, desde muito antes dele cair neste mundo. Então nós estamos lidando também com conspirações malignas espirituais todos os dias. Então a vida em aliança é um desafio muito grande. A vida em aliança é um desafio proposto pelo próprio Deus a cada um de nós. Mas Satanás sabe o quão importante é que nós cristãos venhamos ter êxito nesta aliança com Deus. Ele sabe o quanto isso é importante para que nós cristãos venhamos ter sucesso, resultados positivos com esta aliança com Deus. Porque ele sabe que qualquer um que firmar uma aliança com Deus terá vitórias, será abençoado, será uma pessoa de sucesso, de êxito e terá uma vida feliz nessa terra. Isso significa que Satanás, como diz lá em João 10,10, a missão dele é roubar, matar e destruir. Ou seja, ele vai lutar, ele vai fazer de tudo para destruir aquilo que Deus criou. E aqui em 1 João capítulo 3,8, a palavra diz: para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir aquilo que nos destrói, para destruir
aquilo que nos prejudica, aquilo que se levanta contra nós, aquilo que se levanta contra você, aquilo que se levanta contra o seu casamento, aquilo que se levanta contra a sua família, aquilo que se levanta contra a sua vida. Amém? Então, a aliança, a palavra aliança, o que ela representa, ela está entre nós e Deus. A aliança é uma ponte que nos liga a Deus. Só que nós temos o inimigo no meio dessa ponte nos impedindo a todo tempo. Toda aliança, irmãos, ela quando estabelecida, ela não pode jamais ser revogada, independente do que aconteça, independente dos problemas, das dificuldades, das guerras e das lutas. Paulo, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 15, diz que uma aliança, ainda que ela for humana, apenas humana, ela não pode ser revogada, desfeita. Isso significa que, independente das dificuldades, nós vemos muitas pessoas abandonando a palavra de Deus, abandonando a Jesus, abandonando as promessas, deixando de acreditar nas promessas de Deus, não é? Por causa das dificuldades da vida. Mas na verdade o que acontece? Essas pessoas não compreenderam ainda o que é essa aliança. Sabe por quê? Porque muitas pessoas abandonam a Deus, abandonam os sonhos que Deus tem para elas, abandonam os projetos que Deus tem para elas, mas elas conseguem lidar com as dificuldades dentro da sua própria família. Qualquer aliança, ela vai ter os seus prós, os seus contras. Qualquer aliança, ela vai exigir de você comprometimento, ela vai exigir de você engajamento, ela vai exigir de você, de fato, querido, de fato, esforço. Toda aliança, ela vai exigir de nós esforço, muito esforço. Quando nós estamos bem em casa, é fácil viver aliança. Quando nós estamos com dificuldades em casa, quando você, marido, que está me ouvindo hoje aqui, está com dificuldade na sua casa, quando você, esposa, está com dificuldade na sua casa, aí sim, você vai ser desafiado a viver uma aliança. Quando você é convidado, é contratado para exercer uma função, compor uma equipe de trabalho, e está indo tudo bem, e está indo tudo nos conformes, segundo aquilo que você acha bom, é fácil viver aliança. Mas quando começa a ver as dificuldades, os desafios aumentam, não é isso? Quando existe até mesmo uma certa perseguição no trabalho, aí é onde começa a sua aliança a ser provada, e aí você precisa empregar muito esforço. Por quê? Porque nós aprendemos isso com Jesus. Jesus, Ele é o nosso maior modelo de aliança. Por quê? Porque Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ou você pensa que para Jesus ter cumprido a aliança dele foi fácil? Ou você pensa que para que Jesus pudesse ter cumprido a sua missão foi fácil? Ou você pensa que para que Jesus pudesse ter feito a vontade do Pai foi fácil? Ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que não foi fácil, porque Jesus morreu. Então eu quero deixar você aqui nessa noite, nessa live, eu quero deixar você tranquilo e dizer que Jesus, Ele fez a parte mais difícil dessa aliança. Ele fez a parte mais difícil da aliança para poder você estar com Ele hoje, para que nós pudéssemos estar renovando esta aliança hoje aqui, nessa noite de renovação de aliança, que é a Santa Ceia. Pode ter certeza, Jesus, Ele já fez a parte mais difícil por você. Ele está fazendo, talvez você nem esteja percebendo,
mas Jesus já vem trabalhando, Jesus ele já vem aplainando os seus caminhos, para que você pudesse estar aqui conosco hoje. Você talvez não faça ideia dos livramentos que o Jesus já te deu, você talvez não faça ideia das vitórias no mundo espiritual que Jesus já te deu. Talvez você não faça ideia que o Senhor ele te ama de uma forma tão tremenda, que até Ele permite algumas dores acontecer com você, assim como comigo, para que você, através do aprendizado, se fortaleça mais na presença dEle, se fortaleça mais na presença dEle, que é o melhor lugar para que nós possamos estar. Amém, querido? Toda aliança, ela parte de um propósito exclusivo de Deus. Toda aliança, ela parte por um propósito exclusivo de Deus. Então eu quero reafirmar isso para você. Nós estamos debaixo de uma aliança poderosa, tão poderosa que ela passa a ser eterna. Agora eu vou dizer uma outra coisa. É por isso que nós precisamos entender isso, que toda caminhada em Cristo, ela precisa ser uma caminhada cujas pessoas que caminham olhem para a eternidade. Se você for tentar entender a aliança com Deus, baseando-se nas regras deste mundo apenas, você não vai compreender, e muito certamente você vai acabar desistindo. Isso significa que nós precisamos olhar para a eternidade. Por quê? Porque a quebra de aliança, ela nasce, ela acontece na eternidade. Então é só de olho na eternidade que nós vamos conseguir vencer todos os desafios da terra, para manter essa aliança firme com o nosso Deus. Amém, queridos? Então vamos entender rapidamente aqui o que significa essa aliança e aonde ela deve começar. Primeiro, assim como Satanás ele quebrou a aliança dentro da casa do Pai, assim para nós nos dias de hoje, aqui na terra, a aliança ela é aprendida dentro da casa dos pais. Uma coisa é certa, queridos, quando o filho ele não consegue entender a aliança que ele precisa ter com sua família, dificilmente esse filho vai compreender no decorrer da sua vida a importância que ele precisa ter com a aliança de Deus. Ou essa pessoa dificilmente vai entender a importância de uma aliança em qualquer outra área da sua vida, porque a aliança ela começa dentro de casa, com a família. Eu posso abordar até mesmo a história de Davi para você aqui. Por quê? Porque Davi é um exemplo que encaixa muito bem nisso que eu estou falando. Quando Samuel ele foi ungir um rei, a palavra diz que Deus disse para Samuel: vai até a casa de Jessé, e ali eu vou dizer para você o perfil de pessoa que eu quero que seja ungida. E a palavra diz que Samuel ele foi, obedeceu, ele passou a mão num chifre de carneiro, encheu de óleo e foi até a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, foi apresentado a Samuel os filhos, cada um dos filhos, e cada um era mais bonito do que o outro, cada um era mais formoso do que o outro, cada um era mais talentoso do que o outro. Só que quando passou o último, Samuel, ele pergunta para Jessé: acabaram todos? Jessé ele olha e diz assim: não, ainda tem mais um, ainda tem mais um.
Queridos, todos os filhos de Jessé estavam em casa, mas tinha um que estava fazendo o serviço que ninguém queria fazer. Tinha um que estava carregando um fardo que ninguém queria carregar. E o nome desse jovem era Davi. Davi pastoreava as ovelhas do seu pai, cuidava das ovelhas do seu pai, honrava a família que talvez nem lhe dava tanta importância assim. Então, a minha prática, as minhas ações, as minhas atitudes, a compreensão que eu preciso ter desse tema aliança, independe daquilo que eu sinto, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. O que nós precisamos entender é o quão isso é importante viver, que é as práticas de uma aliança com Deus. Amém? Mas o senhor está falando de uma aliança com Deus ou uma aliança com a família? Eu estou falando de uma aliança, porque se eu quebro a aliança com a minha esposa, eu quebrei a aliança com Deus. Se eu quebro a aliança com os meus filhos, ou vice-versa, eu quebrei a aliança com Deus. Se eu quebro a aliança com os meus pastores, com os meus líderes, eu quebro a aliança com Deus. Se eu defraudei o meu patrão, se eu fui injusto com o meu chefe, se eu fui contratado e aceitei as propostas, e no final, na caminhada com o meu patrão, eu começo a traí-lo, eu começo a falar mal dele, eu começo a gerar ali intrigas na empresa cuja qual eu faço parte, ali eu quebrei também a aliança com Deus. A aliança com Deus, ela começa aqui na terra, com nós fazendo aliança entre os homens. Entende isso ou não? Então, quando você vê Davi sendo chamado dos campos, porque ele era pastor de ovelha, a palavra diz que quando Samuel bateu os olhos no jovem, Deus disse para ele: é este o rapaz. Então a casa de Jessé tinha filhos, mas nenhum que estava dentro da casa de Jessé naquele momento era o escolhido, mas sim aquele que servia, mas sim aquele que estava preocupado em fazer, em realizar, em agir. Não era aquele que estava no momento, mas é aquele que estava fazendo no momento. Porque uma aliança, ela não pode ser somente palavras. Uma aliança, ela precisa ter práticas, apesar de que a maioria das alianças são rompidas através das palavras. Não foi isso? O que a palavra diz e conta sobre o inimigo? Ele disse para si próprio: subirei aos céus e estabelecerei meu trono acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Palavras. Muitas alianças se destroem através de palavras, mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você. A maioria das alianças se constrói através de atitudes. Amém? Olhe para Davi. Davi chega diante da sua família. Eu fico imaginando o choque que foi ali para aquele pai, para aqueles irmãos. Eu fico imaginando o choque que foi, a quebra de paradigma que foi, porque na cabeça do pai talvez estava aquela ideia: vai ser o meu filho mais formoso, vai ser o meu filho mais bonito, mais forte, mais hábil, não é? Mas quando chega ali um pastorzinho de ovelha, não muito grande, talvez não muito bonito, ou até bonito, mas mal cuidado, não é? Talvez quando aquele jovem chegou e Deus fala para o profeta que era aquele jovem, talvez, irmãos, ali houve um sentimento de dúvida, de incerteza, um sentimento de confusão. É assim que funciona. Aliança, quando Deus
quando Deus ele reconhece uma aliança, confunde todo mundo. As pessoas não compreendem. Quando Deus ele reconhece uma aliança sincera, confunde até os mais sábios. Quebra-se muitos paradigmas. Porque muitas vezes você que está me ouvindo aqui, você é uma pessoa de aliança. Isso também pode acontecer, o que eu vou falar aqui. Mas você não teve a sorte de se relacionar com pessoas que sejam de aliança assim como você. Talvez era o caso da família de Jessé. Talvez o pai nem os irmãos tivesse o mesmo entendimento de aliança que o Davi tinha. Então, quando nós vimos Deus agindo, a gente não precisa tentar entender. Quando você vê Deus agindo na direção de uma pessoa, é só você pensar da seguinte maneira: há um nível diferenciado ali de aliança. Amém, irmãos? Então, aliança, ela é algo que o Senhor zela muito, o Senhor preserva muito, e ela começa dentro da nossa casa, com a nossa família. Porque é a mesma coisa aquela palavra que o Senhor diz assim: olha, se você não consegue amar o teu irmão que você vê, como é que você vai dizer que ama a Deus que você não vê? Percebe? O amor a Deus, ele precisa ser manifesto entre nós homens, para que ele possa ser creditado no céu. E não adianta muitas vezes a gente tentar interpretar as coisas. O que nós precisamos é olhar para dentro do nosso coração e fazer a nossa autoleitura. Olhar, como Paulo diz, né? Examine o homem, pois, a si mesmo. E então come e beba, coma do pão e beba do cálice. Porque a salvação ela é individual, a salvação ela é para o indivíduo. A aliança que Deus quer é para o indivíduo. Então não adianta nós ficarmos justificando: ah, eu não tenho aliança com ela porque ela é isso, eu não tenho aliança com ele porque ele é aquilo. Ah, eu não tenho aliança, não sei, eu tenho meus motivos. Não, querido, não tem motivos. O que eu aprendo no Evangelho é que não há motivos. Existem alianças que são quebradas, e de fato Deus até pode respeitar, mas não existe nenhuma aliança que seja quebrada que não fique um trauma registrado no passado. Então eu quero que essa palavra ela entre no seu coração. Davi se tornou rei de Israel. Davi se tornou o escolhido do Senhor. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo sangue inocente nas mãos, mesmo tendo sangue de pessoas que ele matou. Como pode um homem ter sangue de pessoas em suas mãos e carregar no seu histórico espiritual o homem segundo o coração de Deus? O que isso significa? Isso significa que Davi ele era um menino de aliança. Davi, por causa dos seus erros, por causa das suas rebeldias contra Deus, ele recebeu sim uma palavra do Senhor dura, dizendo que por causa da sua rebeldia a espada jamais sairia da sua casa. E de fato isso foi verdade. E de fato, aqui nesta terra, Davi, ele pagou um preço alto pela sua desobediência, pelo seu deslize. Davi deslizou várias vezes. Mas o que então tornava Davi um homem segundo o coração de Deus? O que então fazia de Davi um homem tão especial ao ponto de carregar no seu sobrenome Davi, o homem segundo o coração de Deus? Sabe o que? Davi ele tinha uma aliança com Deus. E essa aliança que Davi tinha era uma aliança
que o levava todo sempre para a presença de Deus. Não era uma aliança que tirava ele da presença de Deus por causa de problema de homens, porque ele tinha muitos problemas. Davi, ele passou a ser perseguido pelo rei Saul. Davi, ele foi traído pelo seu filho, chamado Absalão. Davi, ele teve um filho morto por causa do seu pecado de rebeldia. Davi teve muitos altos e baixos, muitos. Mas o que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus? Sabe o que, queridos? Independente do que acontecia, Davi voltava-se para Deus. Davi, ele reconhecia os seus erros. Davi, ele pedia perdão a Deus. Davi não se justificava com Deus. Davi pedia perdão a Deus. Davi, ele reconhecia os seus erros, pedia perdão a Deus. Ali ele chorava, ali ele derramava suas lágrimas, ali as lágrimas secavam no seu rosto e ele se levantava redimido, sentindo-se provavelmente um homem perdoado pelo Senhor. Entende isso? Isso é uma aliança com Deus. Só que aí você vai falar, mas aí ele faz isso, ele fazia isso. Quase caiu aqui, gente. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Mas aí ele fazia isso. Você pode dizer assim para mim, mas ele fazia isso com Deus. Olha o histórico de Davi. Ele era um menino que foi ungido, trazido do pasto, cuidando de ovelhas. Davi, ele foi perseguido pelo seu rei. O próprio Deus, em um determinado momento, pergunta para Davi assim: Davi, até quando você terá pena de Saul? Até quando você terá misericórdia de Saul? O que Davi diz? Jamais tocarei em um ungido do Senhor. Certa vez Davi estava andando com os seus soldados, e um camponês, revoltado com Davi, começa a xingá-lo de assassino, dizendo que ele tinha sangue de inocente em suas mãos. Joabe, ele olha para Davi e pergunta assim: posso matá-lo? Davi diz para ele assim: não, deixe-o, porque o que ele está dizendo é verdade. Eu sou exatamente isso que ele está dizendo que sou. Isso significa que Davi, ele era um homem que ele não justificava. E como isso é difícil para nós, queridos. Como isso é difícil para mim. E eu tenho certeza que é para você também. Nenhuma aliança permanece de pé na vida de pessoas que só sabem justificar os seus erros. Tudo elas têm uma desculpa. Tudo elas têm o porquê. Tudo elas têm um motivo. Tudo elas têm um propósito. Quando uma pessoa ela comete um erro, uma falha, tudo que Deus quer e espera dela é um reconhecimento dos erros, das falhas, para que assim o Senhor ele possa entrar com a restauração e a restituição daquilo que foi, de uma forma ou de outra, prejudicado. Amém, queridos? Quando nós entendemos isso, nós vamos evitar alguns problemas na nossa vida. O primeiro problema que nós vamos enfrentar, eu tenho um texto aqui que está em 1 Samuel, capítulo de número 15, que na verdade é o texto base
para essa mensagem de hoje, eu quero ler com você Samuel capítulo 15. 1 Samuel 15, nós vamos lá no versículo 24, 26. Eu quero fazer essa leitura bem pequenininha, e aí eu vou discorrer um pensamento que eu quero compartilhar com você, tá bom? Sobre isso que eu estou falando. 1 Samuel capítulo 15, versículo 24, é o texto base para essa mensagem, tá bom? Versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoe-me, o meu pecado, e volta comigo para que adore ao Senhor. 26 diz assim: Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejais rei mais sobre Israel. Amém? Então essa palavra é uma palavra que mostra o que acontece na vida de uma pessoa que por um motivo ou outro ela acaba quebrando uma aliança com Deus. O rei Saul, ele foi reprovado no seu sacrifício, porque a ordem que Deus havia dado a Samuel, para que Samuel dasse a Saul, era: não sacrifique até que eu volte. Então o rei Saul foi lá e sacrificou no lugar do sacerdote. Deus, ele não queria o sacrifício do rei. Deus, ele naquele momento, ele queria que o sacerdote sacrificasse. Muitas vezes nós vamos dar um passo maior do que a perna em determinadas atitudes, que Deus, ele vai acabar rejeitando. Saul, ele foi atrevido em fazer o seu voto, e ele foi desobediente à ordem do Senhor. Então, quando alguém sai dos planos de Deus, tal pessoa quebra essa aliança. Mas apóstolo, Saul, ele perdeu completamente essa aliança como rei, sim. Como rei, Saul, ele perdeu o seu cajado, ele perdeu o cetro de autoridade. Quando nós então quebramos essa aliança com Deus, e de que forma? Baseando aqui na história de Saul, rapidinho para a gente terminar essa mensagem, eu quero colocar aqui alguns pontos para você, para a gente encerrar, só para a gente dar aqui alguns exemplos. Primeiro, nós pecamos e quebramos uma aliança quando nós pecamos contra Deus. Quando nós pecamos contra Deus, nós quebramos uma aliança com o Senhor. Quando eu peco contra Deus, de várias formas: quando eu roubo alguém, quando eu traio alguém, quando eu desobedeço, quando eu planto qualquer tipo de injúria, de dúvida, não é? Quando eu faço qualquer coisa errada, que fira, que prejudique, e quando de fato eu coloco o nome do Senhor em descrédito na minha vida. Eu peco contra Deus assim. Amém, querido? Uma aliança com Deus só nos é possível por meio de Jesus. Isso significa que Jesus, aquele que morreu na cruz pelos meus e os seus pecados, ele é o único que pode nos regenerar ao ponto de religar essa aliança com o Pai. Mateus capítulo 4, versículo 19 e 20 diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Vinde a mim. Amém? Então, dentro disso, eu quero trazer para você a seguinte reflexão: quando pecamos contra Deus, quando nós o desobedecemos, você que está me ouvindo nessa live, entenda: quando você desobedece a Deus, você quebra uma aliança com Ele.
2, quando nós tememos mais aos homens do que ao próprio Deus. Amém? Isso é um temor indevido. Quando você se importa mais com o que as pessoas vão falar de você, com o que as pessoas vão pensar sobre você, quando você pensa dessa forma, na verdade, nós não estamos agradando a Deus. Eu quero só fazer uma correção do tópico de cima, que eu li um texto e falei outro, tá? Eu li um texto e falei outro. Mateus 4, 19 e 20 diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo suas redes, o seguiram. Amém? Seguir, obedecer os mandamentos do Senhor. Jesus, ele olha para eles e fala assim: olha, deixe tudo que vocês estão fazendo e me segue. Esse é o texto correto, para que ninguém ache aí que eu errei e não percebi o erro, tá bom? É esse texto, tá? Então, trazendo aqui essa fundamentação aqui para quando nós se preocupamos mais com o que as pessoas estão dizendo ou com o que Deus pensa, vamos ler o que está em Mateus 10, 28, que diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, quando nós, na caminhada, não é isso? Quando nós aqui na caminhada, no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, agora está todo mundo quase sem trabalhar, sem estudar, mas assim, no nosso dia a dia, na prática do dia a dia, querido, a gente precisa olhar para aquilo que Deus ele acha, para aquilo que Deus deseja, para aquilo que Deus pensa. Amém? Porque senão nós estamos correndo um sério risco de estar quebrando aliança constantemente através de equívocos na nossa vida. Eu me equivoco, tomo decisões equivocadamente falando, quebro alianças, não é? E aí o que acontece? Eu sou reprovado. Por que eu estou ministrando isso? Porque nós estamos em uma noite de renovação de aliança. Renovação de uma aliança. Ou seja, essa aliança existe. Vamos renová-la hoje. Amém? Então, quando quebramos a nossa aliança com Deus, nós estamos desagradando a Deus. Querido, tem muita gente que quebra aliança com Deus e deixa homens felizes. Não faça isso não. Nunca procure deixar pessoas felizes e Deus aborrecido com você. Nunca. Ah, mas se eu falar, ah, mas se eu fizer, ah, mas se eu... Não, querido, não. A gente precisa olhar para aquilo que Deus deseja, não para aquilo que nós achamos que pode ou não ser feito. Amém? Olha lá, vou ler de novo o texto de Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temai antes aquele que pode fazer para se perecer no inferno a alma e o corpo. Quem é que tem domínio sobre a tua alma e o teu corpo? Não é o Senhor? Exatamente. Terceiro e último aqui. Quando nós queremos agradar antes o povo e a Deus, que mostra duas realidades. Quando eu tenho um problema com alguém específico, que foi o tópico anterior, e quando eu tenho uma questão aonde envolve o povo, aonde a minha decisão ela vai tocar o povo, como eu, pastor, vai tocar a igreja. Amém? Ou você que é líder de célula, ou você que está me vendo que lidera uma igreja, a sua decisão tocará pessoas. Só que a sua decisão, ela não pode ser uma decisão que agrade as pessoas e desagrade a Deus. Entende isso? É isso que implica. Porque cada um de vocês, se eu for falar para um pastor, você que é pastor que está me assistindo, você tem um projeto e um plano de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Você tem.
E se isso de alguma forma é mudado, de alguma maneira a rota disso é mudada porque você tem que agradar pessoas, você reprovou, pastor. Só se Deus mandar você mudar, senão você reprova. Enquanto isso não estiver claro, enquanto isso não estiver transparente no seu espírito, mantenha-se firme. Amém? Porque senão isso é só uma politicagem. E nós não estamos aqui para fazer politicagem, muito pelo contrário, nós estamos aqui para agradar a Deus. Estamos aqui para agradar a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é a amizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não. Nós temos que ter o que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem, quais são as promessas que Deus tem para você. Essas promessas que Deus tem para você, ela está ligada a servir pessoas. Faça, independente de qual for a forma e a área, faça. Deixa Deus te usar. O que Deus tem para você no momento é algo ligado à restituição do seu casamento. Faça, deixa Deus te usar. O que tem para você é ligado a uma empresa que Deus quer que você abra, e você está aí com medo de abrir a sua empresa, e Ele já te disse que se você abrir uma empresa, Ele vai te prosperar para que você mude a história de pessoas, e você está lutando contra. Deixa eu dizer para você, faça, abra a sua empresa, empregue pessoas, seja um abençoador de famílias. Ah, mas se eu pedir a conta onde eu trabalho, se pedir para mandar, eu vou aborrecer pessoas. Deixa eu dizer, se Deus está mandando você fazer, faça. Aborreça meia dúzia, mas agrade o coração do Pai. A aliança com Deus é mais importante, gente. A aliança com Deus é mais importante. Amém? Então esses 3 pontos aqui, é importante nós entendermos, compreendermos, deixar com que eles entrem no nosso coração, que é não agradar o povo, não agradar pessoas e não desobedecer a Deus. Não desobedecer a Deus, não buscar agradar homens e não se preocupar com o povo apenas. Povo, no caso entre Deus e o povo, você precisa ficar com Deus sempre. Sempre. Amém, querido? Concluindo aqui essa mensagem, nessa noite de renovação de ceia. Sabe por que eu estou ministrando isso? Porque eu acredito no poder de Deus. Eu acredito na eficácia do nome de Jesus. Eu acredito na graça poderosa que nos alcançou e que através do Espírito Santo hoje nos consola. Eu acredito. E eu sei que se nós abrirmos o nosso entendimento para que as verdades do reino entrem no nosso coração, mesmo em tempos difíceis, tenebrosos que nós estamos vivendo hoje, nós alcançaremos uma clareza naquilo que Deus tem para nós, naquilo que o Senhor está projetando e preparando para nós de uma maneira poderosa. Amém? Uma aliança para a gente encerrar. Uma aliança, querido, só existe quando se tem obediência e respeito à vontade de Deus. Amém? Uma aliança, ela só existe quando se tem obediência e respeito à vontade de Deus. Bom? E hoje, como noite de Santa Ceia, nós vamos fazer aqui rapidamente 2 leituras, que a primeira está em Mateus, capítulo de número 26,
versículo de número 26. Mateus 26, 26. E eu vou dizer uma coisa, sabe, gente? Às vezes o Senhor, Ele nos coloca em situações que nos testa, que nos prova. É muito parecida com a situação que Davi estava. Sabia? O próprio Deus, Ele olha para Davi e diz assim: Davi, até quando você vai ter misericórdia de Saul? Talvez, irmãos, a gente já passou por alguns testes e fomos reprovados. Você até tem direito a argumento. Você olha para a situação e fala assim: não, eu tenho todo o direito de quebrar essa aliança, de sair fora, de partir para outra, de virar essa página na minha vida. Eu tenho todo o direito, eu me acho no direito. Eu não consigo enxergar outro caminho se não for este. Davi tinha também, não tinha? O próprio Deus perguntou para ele: até quando você terá pena de Saul? Mas sabe, irmãos, às vezes Deus coloca pessoas na nossa mão assim, ó, e Ele fica esperando para saber o que a gente vai fazer com elas. E é exatamente nesse momento que nós precisamos ter entendimento do que é uma aliança. Uma aliança, ela não pode ser desfeita, ela precisa ser renovada. Então que nessa noite de renovação de aliança, você possa aí tirar as suas mãos do bolso e colocar a sua mão na tua consciência e fazer uma análise. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Logo logo a igreja volta. Logo logo a igreja ela vai ter aí as suas atividades normais de novo, em nome de Jesus. E nós precisamos ganhar vidas para o reino. Nós precisamos ampliar o reino de Deus na terra. Nós precisamos governar sobre aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Mas para que isso seja possível, nós precisamos estar alinhados àquilo que Deus tem para o seu povo e para a sua igreja. Amém? Então, renovação de aliança é renovar aquilo que já existe, uma aliança. E essa aliança ela é renovada dessa forma. Mateus 26, 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Versículo 27. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, ou aliança. Em algumas traduções está só aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Preste atenção, quando é que nós quebramos uma aliança com Deus? Quando nós pecamos. Então o que Jesus veio fazer? Jesus ele veio trazer a remissão dos pecados para que essa aliança seja novamente reestabelecida. Quando Jesus ele morre na cruz, ele restabelece a aliança. Só que o Senhor ele deixa a ceia, o pão que representa o corpo e o sangue que representa o vinho, e a nossa comunhão como igreja e como corpo, para que essa aliança, para que essa renovação de aliança seja homologada e aceita no céu. Percebe? Jesus ele está com os seus discípulos aqui. Ele rasga o pão, ele pega o vinho, o cálice, e em comunhão com os seus discípulos, o Senhor emite uma direção a eles. E essa direção, ela é muito melhor interpretada aqui pelo apóstolo Paulo, que está lá em 1 Coríntios, é o último texto que a gente vai ler, versículo de número 11. 1 Coríntios, versículo de número 11. Aqui, o apóstolo Paulo, ele traz uma interpretação completa do que é a Santa Ceia do Senhor. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo de número 23. Amém? Então Jesus, ele mostra que a ceia, ela é
renovação, de uma restauração de relacionamentos com Deus. Então a Santa Ceia, ela renova o meu e o seu relacionamento com Deus. Amém? E como é que isso tem que ser praticado? Olha o que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo dizendo: eu recebi o que eu vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Memória é você lembrar o que representou o sacrifício de Jesus. Jesus, ele morre para a remissão de pecados. Então, quando eu renovo a minha aliança, eu estou voltando para o momento em que Jesus, ele redime os meus pecados através da morte na cruz do Calvário. Versículo 25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Então, comer o pão e beber o sangue é você trazer a memória, renovar a sua alma, amém? De uma verdade que trouxe vida para você através da morte e do sacrifício de Jesus. Aí ele diz assim no versículo 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Olha que lindo. Por isso, aquele que come o pão ou bebe do cálice do Senhor de forma indigna será réu do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Então percebe que essa renovação de aliança, ela precisa ser uma renovação de algo que já existe, gente. Amém, querido? Essa renovação, você não renova algo que não existe. Você adquire. Depois que passar um tempo, você renova aquilo que já existe, aquilo que você adquiriu. O que você adquire, tratando-se de salvação? Você adquire a salvação recebendo Jesus na sua vida, como seu único e suficiente Salvador. Quando você ora entregando a sua vida a Jesus, ali você adquiriu a tua salvação. E na medida em que o tempo passa, a Santa Ceia é para renovar essa aliança que você fez, entregando a sua vida a Jesus. Amém, querido? Então, versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então há necessidade de uma autoanálise, examinar, meu irmão. Amém? Eu estou falando para você que está em casa aí, com o seu pãozinho, com o seu cálice. Mas não é para você examinar e encontrar pecado e desistir, não. É para você examinar, encontrar o pecado e pedir perdão a Deus. Cadê o louvor? Sobe aí, pessoal, por favor. Amém? Nós vamos tocar um louvor daqui a pouco. Você vai fazer uma oração a Deus e nós vamos ceiar, amém? E aí diz o texto assim, olha: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si próprio. Por quê? Porque você está renovando algo que talvez não exista, sendo que na verdade o caminho é outro. Eu não tenho que renovar uma coisa que não existe, eu tenho que construir algo que não existe. Então eu não sei qual que é o que você está vivendo hoje aí, meu irmão. Não sei. Você que está me assistindo, não sei como tem sido os seus dias nessa quarentena. Não sei. Não sei quais são os valores que você perdeu, ou também talvez os valores que você agregou. Não sei quais são os pecados que de repente você cometeu. Não sei. Não sei se de repente você me ouvindo nessa live de Santa Ceia,
Você está pensando aí, eu não vou nem tomar ceia. Não é isso. Seja corajoso. Peça perdão a Deus. Fala assim: Senhor, hoje eu estou religando uma coisa que foi desligada, e eu vou selar isso com essa ceia. No momento desse louvor, peça perdão a Deus. Fale com Ele. Deixe o Espírito Santo ministrar a sua vida. Amém, querido? Para que verdadeiramente você possa ceiar sem nenhum peso, sem nenhum problema. Amém? Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Depois eu vou estar orando por você. Glória a Deus. Estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Vamos lá, te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias.
não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Não importam as circunstâncias, não é? Nós vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. E que nessa noite de ceia, de renovação de aliança, você possa se posicionar desta maneira. Amém? Como diz esse louvor: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há do que simplesmente te adorar. Então, a Bíblia, esse louvor diz que tudo que há em você, tudo que há em nós, devemos ofertar ao Senhor. Amém? Então, que nesse momento está aqui o pão, o vinho, está aqui o nosso pão, e eu quero ministrar esse momento, essa ceia na sua vida. Quero orar por você agora, colocando diante do Senhor a tua vida, a tua família, sua história, aquilo que realmente você viveu, tem vivido nesses dias, que você possa colocar diante do Senhor também. Porque, querido, a Santa Ceia é uma oportunidade rica de renovação de aliança. Lembre-te, renovar aquilo que já existe. Mas se de repente você que está me ouvindo, você que está assistindo essa live, você ainda não decidiu a sua vida, você ainda tem dúvidas sobre receber Jesus como seu Senhor e Salvador, sabe? Que você faça isso neste momento, aí aonde você está, que você possa entregar a sua vida a Jesus, que você possa renovar, aliás, abrir esse novo tempo através da sua decisão na sua vida, sabe? Porque a palavra do Senhor diz que ninguém vai ao Pai sem que Jesus esteja direcionando você no caminho. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa que Jesus, ele deve ser o seu alvo. Jesus, ele deve ser o seu foco principal. Para nós que já decidimos a nossa vida a Cristo, nós vamos hoje aqui renovar a nossa aliança. Se de repente por algum motivo você entendeu através dessa mensagem que existem lacunas aí na sua vida, ou talvez você já fechou através desse louvor, você já orou, já pediu perdão a Deus, amém, glória a Deus pela sua vida. Refaça agora em nome de Jesus, religue novamente em nome de Jesus a sua vida ao Senhor, e deixe o Espírito Santo de Deus direcionar, este Consolador maravilhoso conduzir os seus caminhos, amém. Quero orar por você, abençoar a sua vida nesta ceia, pedindo ao Espírito Santo de Deus que continue abrindo o seu entendimento, trazendo luz aos seus caminhos, trazendo vida no seu dia. Oh meu Deus, dê novas perspectivas aos teus filhos, Senhor, porque eles precisam de Ti. Por isso, Espírito Santo, você que está me assistindo agora, feche os teus olhos, ligue aí o teu pensamento ao Senhor. Você que talvez esteja disperso, mas você que está ligado aí nesta live, esteja comigo agora em oração. Faça uma oração aí onde você está. Oh, aleluia, é bom sentir a tua presença, Senhor. Eu quero orar, Senhor, colocando a vida dos teus filhos diante de Ti nesta noite. Essa noite de ceia, meu Deus, de renovação de aliança, aonde o Senhor ofereceu a si mesmo, entregou a si mesmo, Senhor, como sacrifício vivo pelos pecados da humanidade, por aqueles, meu Deus, que viviam, Senhor, como ovelhas sem pastores. Eu coloco diante do Senhor a nossa gratidão, coloco diante do Senhor a gratidão pela graça que nos alcançou, por estarmos juntos como igreja hoje aqui, para celebrarmos, Senhor, essa ceia. Meu Deus,
Que esta ceia, Pai, seja um renovo. Que esta ceia, Senhor, seja um novo tempo na vida dos teus filhos. Seja, Senhor, um alimento, Pai, para os dias que virão. Seja, meu Deus, uma reativação das energias, de novos pensamentos, de novas motivações, de novas revelações do Senhor, da sua palavra, das promessas do Senhor sobre a vida deles. Pai, abençoa, reaviva o casamento, a família, reaviva, meu Deus, a tua igreja, reaviva as células, Pai, reaviva, meu Deus, as lideranças, reaviva os pastores, reaviva, Senhor, a história, ó Pai, da tua igreja na cidade de Mauá, no estado de São Paulo, no Brasil. Abençoa o Brasil, meu Deus, como nação. Oh, guarda, Pai, as autoridades levantadas na nossa nação. Abençoa, toca esses homens, em nome de Jesus. Desde a esfera federal, a esfera estadual, a esfera municipal. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, Israel, Jerusalém, trazendo paz sobre os muros de Jerusalém, meu Deus. Abençoando, Pai, a nação de Israel, trazendo salvação sobre o povo hebreu, os palestinos que vivem ali, que estão ali, e que também é a sua casa. Eu abençoo em nome de Jesus a vida dos seus filhos. Eu apresento ao Senhor esse pão. Peço que este pão, Pai, este alimento, ele possa representar de forma poderosa, possa alimentar o teu filho nessa noite, possa abençoar famílias, possa ajudar a reescrever histórias. Da mesma maneira eu oro pelo vinho, que representa o teu sangue. Que este vinho, Senhor, possa representar o sangue do Cordeiro, que foi vertido naquela cruz, e que foi derramado para que os pecados fossem perdoados. Por isso, com o pão e com o vinho, nós declaramos saúde espiritual aos teus filhos, uma renovação de aliança, uma renovação de promessas, uma renovação de propósitos, para a honra e glória do Senhor. Você pode pegar o seu pão aí aonde você está, e você pode comer o seu pão, que representa o corpo de Jesus. Fique à vontade, faça este ato em nome de Jesus. Pai, obrigado por este pão, que é, Senhor, a representação do teu corpo, que foi sacrificado pelos nossos pecados. Obrigado, Jesus.
Você pode pegar o seu cálice nesse momento e você pode tomar do sangue do Senhor. Por favor, faça isso. Obrigado, Jesus, por essa completude. Obrigado, Senhor Jesus, por este alimento. Obrigado, Senhor, por essa celebração que o Senhor deixou para que nós, a tua igreja, pudéssemos estar recordando do teu sofrimento, do teu sacrifício naquela cruz. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo, porque não somos dignos, merecedores, mas o Senhor desejou nos resgatar. Obrigado pelo teu pão, pelo teu vinho, que representa, Jesus, essa renovação poderosa de aliança. Obrigado. E que, Senhor, o teu Espírito fortaleça todos os dias a tua igreja, a tua noiva. Fortaleça a tua noiva, Jesus, porque há uma promessa, Senhor, de resgate desta noiva, e ela precisa